As empresas de tecnologia e as startups vão morrer? Essa semana, empreendedores e investidores brasileiros ficaram alarmados com uma thread no Twitter do investidor americano chamado Tom Loverro. Ele escreveu, uma previsão catastrófica. Ele abre aspas, há um evento de extinção em massa chegando para as startups em estágio inicial. O Tom se baseia na crise mundial para declarar em tom apocalíptico que as pequenas empresas de tecnologia e as startups não vão conseguir mais investimento e morrerão em uma taxa muito maior do que a jamais visto. Bem, o fato é que aqui no Brasil, as demissões, os cortes de custo nessas empresas de tecnologia, as grandes rodadas de investimento em empresas dando prejuízo, repercutiram muito mal. Junto com esse momento de inflação e alta taxa de juros, essa afirmação do investidor americano corroborou para que as mensagens do fim das startups fizessem sentido na cabeça de quem não conhece o ecossistema. Pois é, esse é o ponto desse vídeo. Tudo parece fazer sentido mesmo, mas para outro lado e outra perspectiva. Como assim, João? Te explico. Sempre soubemos que mais de 50% das pequenas empresas de tecnologia e startups vão falhar ou já falharam. Isso não é nenhuma novidade. Ou seja, a cada 10 empresas, pelo menos 5 morrem ou vão morrer. Elas morrem, continuam morrendo e vão continuar morrendo. Tudo bem, esse é o jogo, mas não somente por não conseguir captar investimentos, mas por vários outros motivos, que vão desde a falta de adequação do serviço delas, do produto ou serviço no mercado, até desalinhamento com o time fundador, o time de sócio. A falta de investimentos, portanto, é apenas uma das razões e não a única razão ou a maior causa-morte, como o Tom Loverro falou no Twitter. Ou seja, os empreendedores e os investidores brasileiros já conhecem essas estatísticas e os riscos envolvidos. Aliás, o nome da nossa atividade de investimento nesse tipo de negócio se chama justamente Venture Capital, que significa capital de risco. É arriscado mesmo. Além do mais, os empreendedores brasileiros são muito mais resilientes, flexíveis e adaptáveis a tudo. Eles existem exatamente porque no Brasil temos problemas para serem resolvidos e não são poucos. Essa crise global que estamos vivendo, inflação, recessão, mais dificuldade do acesso ao crédito, é somente mais um dos desafios e obstáculos e não o fim do mundo catastrófico ou apocalíptico. Na verdade, está sendo uma grande oportunidade para os empreendedores se organizarem e se prepararem cada vez mais. Além disso, meus amigos, no estágio inicial dessas empresas, que há alguns anos poderão ser gigantes, apesar desse índice de morte ser alto, os cheques dos investidores são bem menores e de forma pulverizada. Ou seja, aparentemente o risco parece ser maior, mas é mais vantajoso fazer investimento nesse estágio. E diversos estudos mundiais comprovam o que eu estou te falando, inclusive o track record da própria Bossa Nova Investimento. Ele diz que por conta dessa crise haverá uma enxurrada de startups que precisam levantar capital esse ano. Ele afirma que haverá mais empresas procurando capital do que efetivamente conseguindo investimento. E ele fala que não terá dinheiro para todas, somente para aquelas que apertarem o cinto, demitirem os funcionários e ainda aquelas que conseguirem esse dinheiro novo será em condições menos favoráveis do que antes. Eu não gosto do jeito debochado que ele fala de demissão. Eu acho que sim, que tem que ajustar, mas isso está mais para uma organização momentânea. Ou seja, meus amigos, nenhuma novidade e não existe pânico. Basta interpretar corretamente o que ele disse. Vamos lá, então. De fato, é verdade que grande parte dessas empresas não vão conseguir captar investimento, embora exista muito dinheiro carimbado e disponível já, que a gente chama de dry powder, para isso. Agora, por outro lado, as casas de investimento de Venture Capital estão muito mais investindo em startups as chamadas camelos e cabras da montanha, aquelas que buscam o dinheiro do cliente e que são resilientes, em vez de financiar qualquer promessa ou sinal de novo unicórnio, como foi feito em anos anteriores. Os tempos de dinheiro em abundância terminaram. Isso é uma verdade. A cultura do crescimento a qualquer custo também. O dinheiro do investimento será direcionado para garantir um crescimento sustentável das empresas. Não tem mais como aceitar grandes custos fixos, estrutura física desproporcional, com pessoas com remuneração muito agressiva. Mas essa situação a gente chama de freio de arrumação e não de o fim
dos investimentos, como Tom Louverro tenta nos passar. Mesmo com todo esse alarde e generalização, na minha opinião, exacerbada, os investidores que são qualificados e profissionais sabem que, apesar de ser um ativo ilíquido e de muito risco, é uma classe de ativo convexa e descorrelacionada. E, por isso, entendem que devem continuar diversificando, direcionando e equilibrando as suas carteiras de investimento de forma muito mais consciente e respaldada entre 5% a 10% do seu patrimônio líquido para terem boas possibilidades de retorno no longo prazo. Ou seja, não muda nada. Os alertas do Twitter do Tom Louverro para o momento de crise são importantes, sim, apesar de que eu achar que foi um baita exagero. Assim como foram bons os alertas da pandemia. No entanto, não existe um suposto fim do ecossistema, até porque estamos falando de tecnologia que tem de ser cada vez mais essencial para resolver os problemas da humanidade. E no Brasil, estamos lidando com empreendedores raiz, aqueles que buscam ponto de equilíbrio, break-even, e sustentam as suas operações com muita garra, com gestão, com governança e com vendas. Afirmar que haverá uma extinção em massa das pequenas empresas de tecnologia de forma generalizada no mundo, na minha opinião, é no mínimo fora de um contexto regional, para não dizer um desrespeito a milhares de empreendedores e investidores de startups brasileiros que carregam esse paizão nas costas. Termino, portanto, esse vídeo lembrando e informando que, apesar de o melhor dinheiro ser o dinheiro do cliente, captar investimento nas fases de elaboração, validação, crescimento de uma empresa é sim muito importante para o contexto do jogo do equity e é a essência do nosso modelo startup de ser. Isso não quer dizer que concordamos com a cultura do crescimento a qualquer custo, que foi instigada por grandes fundos no passado recente e também alardeada e generalizada pelos que estão de fora do ecossistema ou os que são do contra, que não conhecem ou não entendem como realmente funciona o capital empreendedor, que na prática é o investimento para o crescimento orgânico, sustentável e saudável de qualquer negócio. Por isso, é necessário esse posicionamento público contra qualquer generalização, desconhecimento ou banalização do termo startups. Aproveito então para agradecer aos empreendedores brasileiros por todo o apoio e suporte e também aos investidores brasileiros por continuar investindo em gente, em capital produtivo e em startups em estágio inicial. O Brasil agradece.